Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão este vídeo. Bom, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, está vendo pelo meu canal do YouTube Papo com Grilo ou pelo meu Instagram, fique sabendo que este vídeo é uma live feita pelo Facebook, né? E para você, e sendo uma live, vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu tô falando, vai ter coisas que eu vou dizer que eu vou falar, no final das contas eu vou acabar não falando, vai ter coisas que. Vai ter momentos em que eu vou começar a ler aqui os comentários, eu vou ficar parado sem fazer nada, olhando para o meu do nada, para você, na sua percepção, né? Vai ter momentos em que eu vou estar. É, que eu vou falar uma coisa que parece ser aleatória, né? Enfim, vai acontecer esse tipo de coisa, né? Uma outra coisa que eu acho importante também para falar para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez é que este não é o primeiro vídeo que eu faço, né? Este é um dos vários vídeos que eu já fiz, né? Se minhas anotações estiverem corretas, este é o 36º tema que eu estou trabalhando, né, que a gente está trabalhando aqui, né, não são 36 vídeos, são mais de 36, se eu não me engano, são tipo, já tem uns 55, uma coisa assim, porque tem vídeo, tem tema que dá mais de uma parte, né, é, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu acho importante explicar? Sim, é claro. Uma outra coisa importante de falar é que esses vídeos objetivam contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Mas, sim, e em geral, então eu vou trabalhar temas como, por exemplo, o voltados para a capoeira, por exemplo, um que eu já trabalhei que é claramente 100% ligado à capoeira, que é sobre o quilombo de Camugere, né? Que inclusive até o dia que eu fiz, né, eu lhe garanto que que está reunindo o maior conjunto de informações sobre a história de Camugere e Jai. Boa noite, Margaret. É, é, de toda a internet e pelo menos até o momento, até o dia em que eu fiz o vídeo, né? Outros temas vão estar relacionados, né? Não vão ser temas da capoeira, mas vão estar relacionados, né? Por exemplo, o êxodo de Capivari, né? Que não foi que até onde eu sei não tem nenhum dedo de capoeirista lá no meio, mas sendo uma prática sendo uma revolta escrava, né? Não sei agora se revolta seria o termo correto, mas enfim, sendo uma fuga em massa que ocorreu lá na região lá de Capivari, grandiosíssima, acaba por estar relacionado também com a capoeira, que é uma resistência à escravidão, né? E há temas que não vão ter nada a ver com a capoeira, né? Por exemplo, Revolução Francesa, né? Que é inclusive uma coisa que a gente ainda vai ter que falar ainda hoje, por quê? Porque a Revolução Francesa, entre outros temas, são eventos muito importantes para toda a história da humanidade, né? E que, portanto, não tem como falar de história sem falar destes eventos, né? E claro, vai ter também vídeos em que a gente vai conversar sobre outros aspectos que não vão ter um impacto mundial, não vão estar diretamente relacionados à capoeira, mas vão estar relacionados com a história do Brasil e não tem como não contar, por exemplo, sobre a abdicação de Dom Pedro I, né? E o período, o arquétipo político do período regencial, né?
quer dizer, são coisas extremamente importantes para você entender a história do Brasil, mas não necessariamente a história da capoeira, né? E esses eventos não estão relacionados com a capoeira, né? Enfim, e é claro que, no geral, já que a gente objetiva conversar sobre a história da capoeira, né, sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né, então em geral, a gente trabalha utilizando músicas, né, é, né? Mas nem sempre isso é possível, pelo fato de que muitas vezes não vai ter nenhuma música que seja possível relacionar com esse tema, tipo, vou falar da independência dos Estados Unidos da América, né? Como é que eu vou... Por que teria uma música de capoeira falando sobre isso, né? Ou então pode ser simplesmente porque eu não conheço, né? Ou então pode ser o caso do que iremos conversar hoje, né? Pode ser também pelo simples fato de que eu não me lembrei, pode ser que às vezes muitas músicas abordam esse tema, mas não abordam apenas partes desse tema, então não é possível pegar uma e encaixar ela realmente no tema como um todo. Por exemplo, falar da balaiada, né? Que é uma revolta popular. Vai lá ver o vídeo da balaiada e você vai entender o porquê, né? Como me autocitando, né? O que não falta da capoeira o que não falta na capoeira é balaio, o que falta mesmo é balaiada, né? Me autocitando, né? E além disso, né? Mas também vai ter coisas em que eu vou utilizar músicas da capoeira que não falam sobre o tema, mas que é possível relacionar. Por exemplo, quando a gente conversou sobre o Quilombo do Calunga, a gente utilizou a música do Mestrando Chão, não sei se ainda é mestrando, e se atualmente, dia 18 de março de 2021, não sei se quando você estiver vendo ainda vai ser, mas que hoje amanheceu, né? Porque se encaixava muito bem. Bom, enfim, começando a falar sobre o tema de hoje, né? Hoje a gente vai conversar sobre um acontecimento que ficou conhecido por vários nomes, né? Revolta Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, Farroupilha, Revolução Farroupilha, enfim. E eu utilizarei esses termos, né? Menos um, né? Que vai ser a Revolução Farroupilha. Por quê? Vou já me justificando logo de início. Falar que Revolta dos Farrapos está correto, porque realmente foi a revolta, foi um grupo que acabou sendo conhecido como Farrapos que se revoltou, né? Foi uma revolta promovida por esse grupo. Falar que é uma guerra também não está errado, já que durou 10 anos, ou mais especificamente 3.466 dias, né? E falar que foi... claro, Farroupilha é uma simplificação do nome, né? Agora, falar de Revolução Farroupilha eu acho particularmente complicado, né? Primeiro, porque uma revolução é uma mudança bruta que acontece de maneira muito rápida, né? E esse não é o caso da Farroupilha, né? Esse não é o caso. E mais do que isso, né? Essa história de Revolução Farroupilha, uma história que vai surgir muito por conta do folclore gaúcho, né? O folclore do Rio Grande do Sul, né? E também vai ter muito a ver com a tomada do poder por Vargas, né? E aí que vai ser mais ou menos o momento em que essa história vai começar a ser recuperada, né? E vai se começar a fazer o seguinte, né? Citando o Eduardo Bueno, né? Para não dizer que eu cito apenas a mim mesmo, né? A Farroupilha é a revolta que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivessem ganhado, né? Então, então por conta dessa questão vai ficar também chamado de Revolução Farroupilha. Mas
Na minha concepção, não é o caso. Então, já que a gente começou a falar do nome, né? Por que Farroupilha? Né? Por que Farrapos? Bom, acontece que essa história de farrapos vem lá da França, né? Da expressão sans-culotte, que é a tradução livre, acho que seria uma coisa tipo sem calções, né? No caso, esses calções, né, esses culottes, Marisabé, se minha tradução estiver certa, errada, por favor, me corrija a tradução de culotte, mas enfim, o que acontece? Os revolucionários franceses passaram a utilizar calças listradas, né, para afrontar os nobres, os burgueses das classes mais altas, né, que utilizava um tipo de calção, né? E aí a expressão sans-culotte vai começar a ser usada para denominar pessoas e grupos mais liberais mais exaltados, né? E aí então aí vai ser daí que vai vir essa expressão farroupilha, né? Vai ser daí que vai vir esse nome farrapos. Muitas pessoas acreditam que vem porque era a vestimenta que os farrapos usavam, mas não é. É simplesmente porque porque o movimento da farroupilha vai ser um movimento distancieiro, vai ser um movimento lá da elite do Rio Grande do Sul, né? Porque o que acontece? Falando para entender o porquê disso, vamos falar das causas, né? A gente tem lá a situação do Rio Grande do Sul é basicamente o seguinte: vive basicamente vendendo o charque para o Nordeste e para o Sudeste, que servia de alimento para os escravos, né? Porque, como num outro vídeo que a gente num outro vídeo em que, inclusive, eu utilizei um corrido da capoeira, que é Balami com G, né? Bom, enfim, como vocês que viram este vídeo já sabem, como é que se fala? Na concepção dos senhores, a alimentação era luxo. Não tinha, escravo não tinha que comer. Então, se tem que comer, ótimo, coma comida de má qualidade, né? Então, os senhores comiam carne fresca, né? Que era uma coisa cara, já que carne estragava. E essa era uma época muito primitiva. Então, acredite ou não tinha geladeira. E os escravos comiam a carne salgada, né? Que é charque, como é mais conhecido aqui no Nordeste, carne de sol, né? Porque o sal impede da carne estragar, né? Bom, então o Rio Grande do Sul basicamente vivia desse comércio, né? E como eu já disse várias vezes, e como qualquer pessoa inteligente pode concluir, viver de um único produto é a pior decisão que você pode tomar, né? Porque é o seguinte: se esse produto, por qualquer motivo que seja por uma praga, que eu encontrei referências em alguns sites de que teria havido uma praga de carrapatos em 1834, né? E isso com certeza prejudicou os criadores de gado lá do Rio Grande do Sul, né? Uma praga lá, né? Ou então as próprias flutuações do mercado, enfim, essas coisas, você tá ferrado. Oi, Evaldo. Só mandar aí o pedido de amizade que eu aceito. Bom, então, né, uma coisa muito assim, é a decisão mais idiota de todas. E como vocês já sabem, era uma época muito primitiva, onde haviam jornais que transmitiam a seguinte propaganda, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tá em algum jornal aí, né? É uma época muito primitiva, esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia, né? Bom, enfim. Aí o que acontece? O Shark Gaúcho, em algum momento da história, começou a pagar meros 25% de imposto quando chegava lá no Rio de Janeiro, né?
E, ao mesmo tempo, o charque uruguaio e o charque argentino pagavam só um absurdo de 4%, né? Então você tem uma diferença aí de 21% o do charque gaúcho para os charques uruguaio e argentino, né? Assim, nunca comi charque gaúcho, nunca comi charque uruguaio, né? Mas segundo o Eduardo Bueno, o charque uruguaio era bem melhor que o gaúcho, né? Isso aí eu já não posso confirmar, mas apenas transmitindo essa informação, né? Então, bom, o que acontece? Sim, nos lugares em que eu encontrei uma referência a essa praga de carrapatos, que eu só encontrei essa praga de carrapatos em locais que estavam falando da revolta farroupilha, né? Não encontrei nenhum canto dizendo tratando só dessa praga, né? De uma maneira especial. Também teria sido pedido para que o governo, vixe, esqueci como é que era a palavra, assumisse o prejuízo, né? E o governo não quis, né? E aí isso seria um outro motivo. Aí, além disso, né, durante a revolta farroupilha vai acontecer depois de ter se iniciado a cabanagem. Agora eu não sei se a cabanagem termina antes ou depois do 20 de setembro de 1835, né? Se você quiser ir ver, eu tenho certeza que no vídeo em que eu falo sobre a cabanagem eu digo com a data em que termina, né? Mas enfim, então isso já denota então isso já, de certa forma, já contribui também, porque parte do exército vai estar lá enfrentando os cabanos, e além disso, acaba passando a ideia de que se eles podem, a gente também pode, né? E mais do que isso, a gente está falando do Rio Grande do Sul, onde alguns anos antes, né, havia acontecido a Guerra da Cisplatina e o Uruguai tinha conseguido se separar, né? Então a gente tem realmente essa ideia nessa época muito forte de que seria possível separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, né? Mas, e claro, um outro fator muito importante vai ser o seguinte, né? Como vocês já sabem, a gente vai ter uma presença bastante atuante da imprensa, né? Como uma imprensa que ou estava a favor dos liberais exaltados ou estava a favor daquele grupo mais moderado, né? E os liberais exaltados, é claro, vão estar transmitindo sempre ideias de autonomia da província, né? Então a gente vai ter no Rio Grande do Sul, esse vai ser mais ou menos o cenário, né? Então o que acontece? A revolta farroupilha, propriamente dita, foi mais uma revolta tributária, né? Foi muito mais por conta da alta taxação do charque gaúcho do que pelos outros motivos, né? E ela vai sim, e por isso foi uma revolta encabeçada basicamente pela elite, né? E ela, no caso, vai se iniciar no dia 20 de setembro de 1835, que vai ser quando os farrapos invadem Porto Alegre, né? E, como eu já disse, iniciaram então uma revolta que duraria 3.466 dias, o que dá quase 10 anos. Só que tem um pequeno detalhe, ela não foi a revolta mais sangrenta nem de longe, porque nessa revolta só morreram 3.000 pessoas. Enquanto e eu digo só porque na cabanagem, em 5 anos morreram 30.000 pessoas, né? Bom, se foram em 5 anos, com certeza, quando a farroupilha começou, a cabanagem ainda não tinha terminado, né? Bom, enfim. E aí o que acontece? Os gaúchos lá se revoltaram por causa do preço do tributo do charque, né? E aí eles se revoltaram. Inicialmente não era uma revolta separatista, é claro que não, eles só queriam que o preço do imposto abaixasse,
né? E só que a coisa foi indo, né? E aí, muito provavelmente um medo de não receberem também nem mesmo uma anistia, né? E também essas ideias liberais, né? Começaram a criar um desejo realmente de separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. E aí, sendo assim, também naturalmente se tornaria uma república, né? Bom, só que esse desejo de separação só vai acontecer em setembro de 1836, ou seja, quase um ano depois do início da revolta, né? E aí vai ser declarada a República de Piratini, ou República Rio-Grandense. Né? É conhecida como República de Piratini pelo fato de, como capital, ter sido escolhido a cidade de Piratini, né? Vai ser declarado o presidente o Bento Gonçalves. Né? Um detalhe que eu acho muito importante ressaltar, falando dessa revolta, é que em nenhum momento ela pretendeu abolir a escravidão. É fato que a gente vai ter nessa revolta a participação de muitos africanos, muitos que eram tidos, muitas pessoas tidas como escravas, negras e libertas, até mesmo membros de populações indígenas, né? Mas, sempre com a promessa de que eles seriam libertados, né? Mas lá de abolir a escravidão mesmo nunca foi realmente uma pauta para os farrapos, né? Até porque na própria Constituição que foi feita dizia que não se dizia que aqueles que tivessem nascido no Rio Grande do Sul eram cidadãos e dizia que os cidadãos seriam livres, né? Ou seja, se você não nasceu no Rio Grande do Sul, tu tá ferrado, continua na condição de escravo, né? Bom, em algum momento dessa história, o Bento Gonçalves vai ser preso. E por acaso, a um oceano de distância, a um oceano e um mar de distância, o Giuseppe Garibaldi vai ser preso lá na Itália, né? E ele vai conseguir acabar fugindo, vai chegar no Brasil, e aí em 1837, o Giuseppe Garibaldi, para quem não conhece, era lá um revolucionário italiano, ligado ao clube chamado Carbonara, né? Que pretende a unificação da Itália, né? Coisa e tal. E esse Giuseppe Garibaldi vai chegar aqui no Brasil, vai acabar entrando em contato com o Bento Gonçalves, que estava preso, vai tentar libertar o Bento Gonçalves, e aí não vai dar certo, né? Vão descobrir essa tentativa, vão mandar o Bento Gonçalves para uma prisão de segurança máxima lá na Bahia, que vai ser o Forte do Mar, né? Mas antes disso, Giuseppe vai conseguir do Bento uma carta de corso, né? Para quem não sabe o que é uma carta de corso, basicamente se havia o seguinte no mundo: você tinha os ladrões do mar, que eram chamados de piratas. Em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de dar autorização para os piratas fazerem pirataria, né? Aí são chamados corsários, né? Dava a carta de corso e o cara estava liberado para ficar roubando navios, matando a tripulação alheia, né? Coisa e tal. Se alguém fosse afrontar este corsário, né, estaria afrontando diretamente a coroa a qual esse corsário estava ligado, né, enfim. Então Giuseppe Garibaldi vai se tornar um corsário da República de Piratini. Né? O Bento Gonçalves vai conseguir escapar nadando, né? Vai conseguir escapar dessa prisão de segurança máxima nadando, né? Enfim,
O importante é o seguinte, a guerra foi ainda, é óbvio que eu não vou contar tudo sobre essa guerra, porque são 10 anos de guerra, vocês não querem que eu conte tudo, né? Vou contar apenas os episódios que eu acho mais relevantes, né? Já vou dizer porque que essa história do Giuseppe Garibaldi é relevante. Bom, e aí vai acontecer que no dia 24 de fevereiro de 1839, a capital farrapa vai passar para Caçapava do Sul, né? Por quê? Com a movimentação dos exércitos, né, durante os mais ou menos 3 anos de guerra, né? Acontece que se percebeu que não iam conseguir tomar Rio Grande e Pelotas, que estava muito bem guarnecida. Além disso, começaram a ir mais para o lado de Santa Catarina, né? Então, ou vão transferir, então vai acabar deixando a cidade de Piratini desprotegida, então vão se ver forçados a mudar ela para Caçapava do Sul, né? Além disso, né, eu acho interessante dizer que os farroupilhas tiveram não uma, não duas, não três capitais, mas 6, né? Piratini, Caçapava, Alegrete, São Gabriel, Bagé e São Borja, né? Bom, e aí, enquanto os farrapos se aproximavam lá como é que era o nome? Lá de Santa Catarina, né? Eles também foram indo para... Sim, eles começaram a perceber que era importante que eles tivessem uma entrada para o mar, né? E o que acontece? A única entrada marítima, a única rota marítima que permita entrar no Rio Grande do Sul é pela chamada Lagoa dos Patos, que tecnicamente é uma laguna, mas é conhecida como lagoa, porque, enfim, lagoa teria que ser um canto completamente fechado na terra, né? E o que não é o caso da Lagoa dos Patos, e por isso é só apenas meio fechado, então uma laguna, mas enfim. Bom, então o Giuseppe Garibaldi, né, ele vai chegar lá, né, vai tomar lá uma cidade de Santa Catarina que eu não anotei o nome, em julho de 1839 vai fundar então a chamada República Juliana, né? Pelo fato, talvez muito por uma questão política, né, para buscar o apoio de Santa Catarina, dizendo que Santa Catarina seria libertada, seria separada do resto do Brasil, mas não faria parte do Rio Grande do Sul, seria uma república independente, né? Assim, iria mais um desejo dos catarinenses de lutar a favor dos farrapos, né? Então a República Juliana e a República de Piratini vão formar uma aliança, só que a República Juliana vai durar muito pouco, né? Vai terminar em 1839, porque o governo brasileiro vai conseguir retomar o território. Bom, agora uma coisa que é interessante, que eu acho importante te contar, né? Quando o Garibaldi tá lá na Laguna dos Patos, ele tá lá olhando com o telescópio dele, né? Claro, antes, eu já esqueci de dizer que é importante para vocês saberem o que ele estava fazendo lá, né? Foram construídos navios, né? E em algum canto aí, que eu também não anotei, enfim, o nome dessa cidade, do lugar, não importa. O importante é que esses navios foram levados até o rio e depois navegaram até a Laguna dos Patos. Enquanto o Garibaldi estava lá olhando com a luneta dele, e isso é fato, porque foi do jeito que ele escreveu, ele acabou batendo a luneta numa mulher belíssima lá, né? Uma moça linda. E aí ele ficou assim impressionado com a beleza dela, tal. E quando
desembarcou, né? Ela foi e tomou a cidade, né? Foi conversar com um cara lá que agora eu também não lembro quem que era. O importante é que quando ele foi conversar com esse cara, que se eu não me engano era o pai né, dessa garota, né? Se não, pelo menos ela estava lá, né? A Ana Maria Jesus Ribeiro, que era mais conhecida como Anitta, né? E aí eles se encontraram e nesse momento eles se apaixonaram, né? Enfim, o porquê que eu estou dizendo isso? Porque, para quem não sabe, quem é Anitta Garibaldi? Anitta Garibaldi, que por acaso já era casada, né? Mas ela conseguiu se casar com o Antônio Garibaldi, porque casou com 14 anos, né? O marido dela não tratava ela exatamente muito bem, e aí ele ainda foi lutar do lado daqueles legalistas do Império, né? Enfim, bom, o fato é que ele se apaixona, né? E eu tô falando isso porque a Anitta Garibaldi, para quem não conhece, é uma pessoa incrível. Ela participou de várias batalhas, não apenas lá no Rio Grande do Sul, né? Lá na Farroupilha, mas lutou também lá na Itália. Tanto que ela é tão grandiosa que ela tem uma estátua dela lá em Roma, né? Uma estátua que ela tá segurando o bebê, cavalgando o cavalo, segurando uma arma, que é uma estátua que representa o episódio que aconteceu na Farroupilha, que foi quando cercaram a casa dela e do Garibaldi. Né? E ela saiu, e ela conseguiu, e ela fugiu da casa carregando o bebê, né, dela, que tinha nascido há tipo 14 dias, né? Uma pessoa incrível, né? Ela também do um rio extremamente caudaloso, né? Com correnteza muito forte, muitas pedras. De uma margem até a outra para fugir das tropas do Império, né? Além de ter participações muito importantes em batalhas, né? Enfim, né? Bom, né? Essa é uma das histórias que eu acho importante comentar, né? Bom, o fato é que o Barão de Caxias, que se tornaria o Duque de Caxias, foi nomeado para lutar contra a Farroupilha, e aí junto com 12 mil soldados conseguiu sufocar a revolta, forçando uma rendição, né? Bom, teria sido assinado então o Tratado de Ponte Verde e ficaria acordado basicamente o seguinte, que o charque estrangeiro sofreria uma taxação de 25%, seria dada anistia aos revoltosos, seria incorporado militares farrapos ao exército brasileiro e esses manteriam suas patentes. Os provincianos também teriam o direito de escolher o presidente da província, né? Porque nessa época não era governador, era presidente, até porque, né, quem governava o Brasil não era um presidente, era um imperador ou regente, né? E os escravos que participaram seriam alforriados, né? Conforme a versão do prometido. Mas assim, um pequeno acaso, né? Impediu que essas duas últimas fossem cumpridas, né? O Rio Grande do Sul não pôde escolher seus presidentes e os escravos não foram alforriados, né? Bom, e falando agora da participação escrava, né? Falando da participação das pessoas que na época eram chamadas de cor, né? Que na minha opinião não faz o menor sentido, já que todo mundo tem uma cor, e mais do que isso, a gente está falando do Brasil, onde raras são as pessoas que não têm ascendência africana, né? Mas enfim, né? Bom, é um evento que é um momento em que aconteceu, né? Em Porongas, durante as negociações de paz, né? Que foi o massacre que aconteceu, foi o massacre dos Lanceiros Negros, né? Para quem não sabe, peraí, deixa eu me lembrar, sim.
Para quem não sabe, o exército brasileiro oficialmente fez um ataque surpresa e matou todos os lanceiros negros, né? Mas a especulação, isso não foi estudado a fundo o suficiente para se dizer se aconteceu de fato ou é só mera especulação, né? Esse ataque teria sido planejado entre os líderes farrapos e os oficiais do exército, para acabar com a questão da liberdade dos escravos e também para impedir futuras voltas e fugas, né? Inclusive, os lanceiros até teriam sido desarmados pelo oficial deles, que era um tal de Davi Canabarro, né? Bom, agora outras coisas que eu acho... Agora só tem mais duas coisas que eu acho importante dizer, né? Para começar, eu disse no início que essa história da Revolução Farroupilha é uma coisa folclórica, mas não é compatível com a realidade. E tanto é verdade que em Porto Alegre se faz uma grande comemoração, né? Só que isso é uma grande incongruência, já que Porto Alegre sempre foi contra os farrapos. O tanto que, se você vê, o Porto Alegre tem lá na bandeira o título de A Leal e Valorosa Cidade de Porto Alegre, né? Que foi dado pelo Dom Pedro II, né? Porque sempre se manteve contra os farrapos e sempre a favor do exército, do governo brasileiro, né? Ah, um outro detalhe, essas negociações foram conduzidas com Dom Pedro II, porque já tinha corrido o golpe da maioridade, que é esse motivo que, apesar de ser cronologicamente a segunda das revoltas provinciais que aconteceu, eu deixei para o final, né? E vou falar mais dessa questão quando a gente for, na próxima semana, quando a gente for falar sobre esse golpe da maioridade, né? Bom, e a outra coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, né? Não sei se vocês sabem, mas há algum tempo, né, surgiu uma polêmica de que o hino do Rio Grande do Sul seria um hino racista, né? Teria um trecho racista, né? Porque falaria, agora eu não lembro exatamente as palavras, eu devia ter anotado, mas não anotei, né? Que um povo sem valor é um povo escravo, né? Uma ideia mais ou menos assim, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro rápido, né? Para dizer aqui para vocês exatamente o que é. Bom, que essa é a vantagem de estar usando o computador, né? Aqui, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? E realmente, de certa forma, está dizendo isso, né? Que de certa forma parece racista mesmo, porque estaria caracterizando os escravos como pessoas sem virtudes, né? Mas aí eu acredito que a gente tenha que sempre ter um olhar tendo em vista uma interpretação de texto, né, gente? Para tudo, o contexto é uma coisa importante. Não adianta você querer entender as coisas sem contexto. Não adianta você querer ver um pedaço desse vídeo, 2 minutos desse vídeo, e querer entender tudo que eu tô falando, né? Porque você fatalmente não vai entender, né? A gente tem que entender que esse hino, o que inclusive não foi feito durante a Revolta Farroupilha, não foi feito nem próximo dessa revolta, né? Foi feito posterior, né? Já na década de 20, né? Esse hino ele tem como objetivo falar sobre a Revolução Farroupilha, né? Você vê claramente isso lendo o hino, né? E no hino original tinha uma parte que dizia lá, né, que sejamos gregos em nossas virtudes e romanos em alguma outra coisa aí, né? Falava até de Atenas, né? Enfim, né, tinha uma estrofe que falava isso. E então a gente tem que entender que quando eu falo quando está falando que um povo sem virtudes acaba por ser escravo,
Nesse caso específico, ele vai estar falando sobre esse desejo de liberdade do gaúcho, né? O gaúcho que era um povo cheio de virtude, né? E um povo que no e aí inclusive no hino gaúcho fala que nossas façanhas vão de modelo a toda a terra, né? Porque justamente por essa ideia de que o gaúcho seria um povo valoroso, e povos que não são como o povo gaúcho está de certa forma escravo, sendo escravo de tiranos, né? Aí fala uma questão de uma política centralista, de uma política tirânica, né? Não de, por exemplo, senhores de engenho, né? Mas até né? Então isso é muito uma questão que deve ser muito bem interpretada, né? Para não cair em coisas assim, né? Bom, Marisabel, pois é, não é realmente, não é de duvidar isso que eles têm um posto de acordo com matar os lanceiros negros, né? Mas até porque você não cumprir a promessa de liberdade seria complicado agora que você está falando de um grupo de escravos treinados na a guerra e armados, né? Não seria lá exatamente uma boa decisão, né? Mas enfim, né? Bom, gente, era isso mesmo que eu queria falar. Próxima semana, então, a gente vai conversar sobre o golpe da maioridade, né? E aí depois começar a falar sobre a história lá de Salvador, de Recife, Rio de Janeiro, que são as principais cidades de onde floresceu a capoeira, né? De onde a capoeira se desenvolveu no século XIX, para depois a gente começar a falar realmente da capoeira no século XIX, né? Então, sendo assim, eu acho que por hoje é só. Até a próxima semana. Esse vídeo estará no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Logo depois, colocarei no Instagram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Sim, eu agradeço muito se vocês forem lá no YouTube para dar visualização para o meu vídeo, curtirem o meu vídeo no YouTube e aqui no Facebook, no Instagram também seria legal, né? E compartilharem, né? Porque de nada adianta eu estar aqui se ninguém vê, né? Ou então se poucas pessoas verem. O objetivo é sempre que muitas pessoas vejam, né? Então, sendo assim, por hoje era só isso mesmo. Até a próxima semana. Vou encerrar aqui o vídeo.